Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula de pediatria, tá? Então esse é o quarto bloco, falando logicamente sobre as crianças e o desenvolvimento dela, tá? Então a gente falou sobre o desenvolvimento e agora a gente vai falar sobre patologia, então a gente vai continuar falando, tá? Então a gente vai falar sobre alterações gastrointestinais, tá? Isso daqui é muito comum em criança, tá? E logicamente a criança ela vai apresentando sinais e sintomas, como vômito, dores logicamente no abdômen, ela tem uma distensão abdominal, diarreia, constipação, fratos, tá? Logicamente sensações de urinação, tá? Ou logicamente de evacuação, ou mesmo dores, tá? Na bexiga ou na região anal também, falta de apetite, tá? E alterações de humor que a criança, logicamente, ela pode ter, tá? Essas alterações, logicamente, de gastrointestinais, tá? É muito comum, tá? Então, tem algumas patologias. Então, a gente tem um refluxo gástrico, tá? Que, logicamente, acontece tendo, logicamente, o processo, logicamente, indo, logicamente, pelo processo gástrico e, logicamente, esôfago, tá? Então, ele não chega até o estômago, então chega até o esôfago e, logicamente, ele volta como se fosse uma parte involuntária, tá? Então ele volta, então aí você tem aquele refluxo, tá? E isso, logicamente, pode prejudicar as crianças, tá? A maioria das vezes, tá? A evolução, logicamente, desse refluxo, tá? São, logicamente, que estão benignas, tá? Não são malignas, por exemplo, por conta de um CA do esôfago, tá? Ou um CA do meu estômago, tá? A criança, ela tem isso, tá? A questão do refluxo, tá? Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que ela tenha a questão do refluxo, ela pode broncoaspirar, e ali ela pode ter uma complicação de uma pneumonia, tá? E isso também pode ter uma alteração no desenvolvimento do crescimento da criança, tá? Jeca. Jeca seria, logicamente, por conta de uma gastroenterocolites, tá? Aguda, que é uma diarreia, tá? Jeca é chamado muito de diarreia, tá? Acompanhado, logicamente, por vômito, febre. Isso são, logicamente, e dores, né, abdominais e cólicas também, tá? Infecção, logicamente, intestinal, tá? Fora, logicamente, que tem odor, coloração nas fezes também, tá? Que a gente precisa sempre estar olhando, tá? Para ver essas alterações. Anorexia, tá? Anorexia é um distúrbio alimentar, tá? Que é bem importante a gente observar se a criança está perdendo peso, tá? A criança não pode ficar perdendo peso, tá? Isso é um distúrbio, principalmente quando chega aos 7, 10 anos, porque as crianças não querem, ser gordinhas, tá? Por conta de bullying e outras coisas mais que a gente vai falar depois, tá? Colo, logicamente, é irritável, tá? Então o colo que ele está irritado, você vai ter dor abdominais, tá? Hábitos, tá? Na mudança, logicamente, intestinal, tá? Principalmente isso em adolescente acontece. A diarreia, tá? A diarreia é em grande quantidade, da de evocação, o que funciona, tá? Por exemplo, eu tive um episódio hoje de manhã, eu tive a DART, tá ok, e não tive mais, então é uma diarreia passageira, ou eu tô constante indo no banheiro, é diarreia, e a diarreia, para ser considerada, ela tem que dar pelo menos 3 dias, aquela diarreia, tá? Bem mesmo, que aí você vai ficar com uma desnutrição e desidratação, que daqui a pouquinho a gente vai falar, tá? Então o aumento da quantidade da evacuação, tá? Tem logicamente uma consequência, porque você está eliminando, tá? Líquidos pelo trato digestório, tá? Então esse trato digestório, por exemplo, pega lá na anatomia, a gente tem logicamente, tá? O duodeno, depois o intestino grosso, tá? O duodeno não é para ele absorver água, porque quem absorve água é, logicamente, o meu intestino grosso, não é o duodeno. Então, quando o estômago ele está, logicamente, no
no projeto gástrico, tá? Que está transformando logicamente químio para quimo, tá? Que está indo para o duodeno. Então o meu tubo digestório, tá? Ele não pode perder tanto líquido ou nutrientes. E logicamente você tendo uma diarreia, logicamente vai sair no líquido. Então você vai perdendo muita propriedade, tá? Então esses líquidos dos tratos digestório, tá? Ou mesmo do intestino grosso ou delgado, vai eliminando e ele não vai tendo a parte da absorção de nutrientes, tá? Então tá indo inconstante. Então o meu paciente ele vai ter logicamente uma desidratação e uma desnutrição também, que daqui a pouquinho a gente vai falar, tá? Porque ele não quer ficar comendo, falta de apetite, tá? Isso pode ser classificado como aguda, tá? Que tem como a gente tratar, tá? Não pode ultrapassar de 15 dias, tá? Porque aí já é crônica, tá? Ou durar 30 dias, porque aí é crônica, tá? Aguda é até 15 dias, mas você não pode ficar evacuando até 15 dias. Alguma coisa está errado no seu trato, logicamente, digestivo, tá? Ou na questão, logicamente, do estômago, ou logicamente no duodeno, ou logicamente no intestino grosso. Alguma coisa está acontecendo, ou a sua alimentação também, tá? O que você está comendo, né? Se for uma bactérias, tá? Um protozoário, então precisa ver tudo isso, tá? E logicamente aí vai começar a ter umas infecções, tá? Que aí você precisa logicamente ter um tratamento, logicamente de antimicrobiano, tá? Porque logicamente é um parasita, ou logicamente e muita hidratação, tá? Na pele, tá? E você pode ter também causa de uma desidratação, desnutrição, desidratação também, que pode acontecer. Então você precisa logicamente tratar bem a pele, fazer balanço hídrico, a alimentação, que é bem importante, tá? A desidratação logicamente é perca d'água. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso perder água quando é diarreia, tá, gente? Na questão da diarreia, porque o meu intestino delgado às vezes ele rouba isso, que ele não pode roubar, tá? Mas como é diarreia, a diarreia está sendo em jato, então está eliminando águas, eletrodos, então a gente precisa equilibrar isso, principalmente questão de metabolismo, tá? Então a gente precisa equilibrar tudo isso. E as causas, tá? Que vai acontecer, que é um sinais e sintomas, é falta logicamente de ingestão líquidas, tá? Diarreia e vômito, tá? Quadros logicamente de infeccioso, tá? Verminose, que são de vermes, tá? Porque a criança coloca tudo na boca, não é? Às vezes areia, às vezes pedra, então a criança, tudo que ela vê, ela vai, não é, comer. Então por conta disso, de verme também, tá? Sudorese excessiva, tá? Que acontece. A desidratação, tá? Pode ser classificada como, tá? Desidratação leve, moderada e logicamente grave. Então a gente coloca D1, que é logicamente desidratação leve, tá? A criança apresenta logicamente, tá, abatida, tá, uma linguagem meio esbranquiçada, tá, diurese diminuída, tá? Já a moderada, que é logicamente a desidratação 2, tá? Tem os sintomas, tá, da 1, mas não é comum, tá? Alterações logicamente da pele, da mucosa, irritação da fontanelas, tá? Que vai ficar irritada. Logicamente a criança vai ficar deprimida, tá? Menos de 1 ano eles ficam bastante deprimidinho, tá? Apáticos também eles ficam, tá? Desidratação grave 3, tá? Tem os sinais e sintomas do 1 e logicamente do 2, tá? A diferença logicamente que pode ter coma, tá? Pele fria, ausência da urina, então ela é mais grave, tá? Pode lógico ter uma acidose metabológica. Aí eu pergunto para vocês, acidose metabológica o que é, tá? E logicamente a queda do nível de bicarbonato. Por quê?
tá? Quem tem uma desidratação ou quando tem uma diarreia, tem abaixo disso daqui também, que mexe muito com a diarreia quando tem, tá? Aí já tem 2 pesquisas, tá? E o tratamento, logicamente, da uma desidratação é logicamente uma dieta leve, tá? Uma dieta que dê para a criança comer, tá? Muita água de coco, não pode deixar a criança logicamente em jejum, tá? Tem que deixar se for necessário para fazer algum exame, fora isso não, tá? Terapia, tá? De reidratação, tá? Oral, soro, tá? Tomar muito questão de repouso eletrodos, tá? Que é muito bom. Soro caseiro, tá? Que é muito bom. Manter sempre ali na geladeira e logicamente renovando a cada 24 horas, tá? Hidratação logicamente endovenosa, como soro, ringue lactado, tá? E tudo logicamente que tiver na prescrição médica, tá? Que precisa ser realizado.